Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Só de nós estarmos aqui hoje, nós somos vencedores. Eu coloco essa palavra no coração de cada um de nós aqui. Só da gente ter saído da nossa zona de conforto e procurar aquilo que é mais grandioso, que é a palavra de Deus, que é a intimidade com Deus, nós já somos vencedores. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 29. Depois eu... pode ir, vai dar certo. Gênesis 29. Mas bem lembrado, está atento, isso é bom. Com certeza. A palavra de Deus fala assim: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntava-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom. Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço. E lhe demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abençoou, beijou e o levou para a sua casa. Encontrou Jacó a Labão os acontecimentos, e contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me, será de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia e a mais velha Raquel. Tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por sua filha, mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor de Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe permaneceram como poucos dias, pelo muito que amava. Soberano Deus e Pai, o Espírito Santo de Deus possa estar falando conosco através dessa palavra, Senhor, nos conduzindo, nos direcionando, tocando nosso coração, curando as nossas enfermidades, abençoando em nome de Jesus este lugar, e cada um de nós e as pessoas que estiverem ouvindo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Poderia sentar, irmãos? Jacó.
aquele que enganou seu irmão, enganou seu pai e teve que fugir. Jacó tinha um pouquinho de tudo aquilo que nós temos quando a gente começa uma caminhada. A gente acha que é esperto, a gente acha que consegue fazer isso e fazer aquilo, da nossa maneira, da maneira que o mundo nos ensina. E quando nos deparamos com a palavra de Deus, Ele vai mudando tudo isso. Jacó era um homem forte. Se vocês notarem na palavra, existia uma pedra muito grande, a qual os pastores se reuniam quando chegassem todos para remover aquela pedra. Jacó foi lá sozinho e removeu aquela pedra. Isso nos mostra a força de Jacó. Deus começa a mudar o cenário de Jacó. Porque Jacó queria andar com Deus, Jacó queria receber as bênçãos de Deus na vida dele. Fez de tudo, de todas as formas para que isso acontecesse. E conseguiu. Só que agora ele precisava de aprender o tempo de Deus, o caminhar de Deus, a vontade de Deus. E isso ele aprende e ao mesmo tempo nós aprendemos também. Quando ele encontra Raquel, ele fica apaixonado. E aí ele trabalha durante 7 anos para casar com ela. E aí o seu tio Labão, assim como a sua mãe que enganou Isaac para entregar a primogenitura para ele, Labão também tinha esse mal de falar uma coisa e fazer outra, de não cumprir aquilo que ele falava. Depois de 7 anos, Jacó ali labutando, a palavra de Deus fala que passou tão rápido para ele, porque ele queria ficar com Raquel de todas as formas, amor à primeira vista. E aí ele pega com unhas e dentes essa oportunidade e trabalha durante 7 anos. Só que na hora de receber aquilo que tinha sido prometido, Labão entrega a sua outra filha mais velha, Lia. Primeiro ele embriaga, faz uma festa ali para aquela ocasião, para aquele momento, e aí ele fica com ela e sem perceber, no outro dia que ele vai perceber que não era a Raquel. Mas o que acontece nesse meio termo? O que aconteceu nesse meio termo é que Jacó era tão bom de serviço, e Deus abençoava tanto Jacó, que Labão não queria perdê-lo. Queria que ele trabalhasse mais 7 anos. Porque quando nós caminhamos de verdade com Deus, nós andamos com a palavra dentro do nosso coração, Deus abençoa você e quem está ao seu redor também recebe a bênção. Você lembra de José, quando José estava lá no cárcere? Antes dele estar no cárcere, quando ele estava na casa de Potifar, tudo aquilo que colocava Potifar nas mãos de José se multiplicava, porque Deus era com José. Então nós não estamos falando da força de Jacó, nós estamos falando da força de Deus em Jacó. E ele determinado a receber aquilo que durante tanto tempo ele trabalhou, com alegria. E aí Labão fala para ele: eu vou já te entregar a Raquel, você fica com as 2 e agora você trabalha mais 7 anos para pagar a Raquel. Ele não pensou 2 vezes. Trabalhou mais 7 anos, ficando com Lia e com Raquel e com as concubinas, com as serviçais delas. E aí Lia começa a engravidar. E ele não dava muito moral para Lia, porque era apaixonado em Raquel, e Raquel não consegue dar os filhos para Jacó.
E aí vem aquilo que a gente sempre fala, a gente entra na palavra de Deus com um pensamento. Você quer algo, você precisa de algo, você quer que Deus faça algo por você. E às vezes Deus já tem um plano formado nas nossas vidas, já tem um objetivo para cada um de nós. Ele já tem um objetivo na vida de cada um de vocês, de mim também. Quando eu começo a minha caminhada, eu achava que eu ia só louvar ao Senhor. E aí Deus um dia muda o cenário, porque Ele está no controle de todas as coisas. O que a gente tem que fazer, a primeira coisa que nós temos que fazer é sair da nossa zona de conforto. Eu quero andar com Deus, fazer como Jacó fez. E aí veio o tempo, 7 anos, depois mais 7, 14 anos. E depois de 14 anos, que se cumpriu o tempo, Labão não queria que Jacó saísse daquele lugar, porque 14 anos Labão multiplicou o seu gado, multiplicou o seu rebanho. E quando as coisas começam a acontecer, e ele sabia que era por causa não de Jacó, mas por causa do Deus que Jacó servia. Porque quando nós passamos a andar de verdade nesse caminho, vai chegar um momento que as pessoas vão olhar em nós e vai ver apenas o brilho do Senhor Jesus brilhando dentro da gente. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso trabalho, no nosso caminhar, no nosso dirigir, em tudo na nossa vida. Só que, para que isso aconteça, é preciso mover de Deus no nosso coração. É preciso o tempo de dificuldade, o tempo de deserto, o tempo do pouco. Aquele que for fiel no pouco, muito lhe acrescentarei. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Aqui Jacó estava cumprindo esse fiel no pouco, porque ele estava trabalhando, mas não estava recebendo coisa alguma. Será que isso nunca ia sair desse desenrolar? Será que ele ia continuar sempre trabalhando, mas sem ter nenhum rebanho, nenhum gado? O seu patrão e o seu sogro estava ficando rico às custas de Jacó, mas Jacó continuava pobre. Mal tinha para alimentar a sua família. Mas isso fez ele voltar ou fez ele continuar? Porque quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele tem o tempo dele. E você só vai sair daquele determinado lugar quando Deus falar, você vai sair daí. Caso contrário, você tem que continuar no pouco. Porque isso é ter fé, isso é acreditar de verdade. Eu sempre falo isso para vocês. Davi, antes de se tornar um rei das 12 tribos, antes de Davi ter um palácio, Davi tinha o quê? Cuidava dos rebanhos nas malhadas. Pequenino. Mas quando ele é ungido, ele já não é mágica. Deus não faz mágica. Deus faz milagres. É por isso que existe um tempo nas nossas vidas para que a gente se alicerce de verdade na palavra e aprenda a confiar e acreditar. 14 anos, Jacó continuava da mesma. Lógico que tinha recebido aquilo que ele tanto almejava, mas ele queria mais. Não é assim nas nossas vidas? A gente não quer crescer sempre. Uma árvore não vai ficar daquele mesmo tamanho, ela vai crescer, depois ela vai dar frutos na estação certa. E nós, no caminhar espiritual também, nós não queremos ficar parados, nós queremos desenvolver, crescer, ganhar mais almas para o Senhor Jesus. E aí ele começa a nos direcionar, e vai chegar um ponto que as pessoas vão ver, vão sentir a diferença e vão querer buscar também desse alimento. E era por isso que Labão não deixava Jacó sair de maneira nenhuma, porque 14 anos Jacó, a terra de Labão foi abençoada, prosperou, cresceu, frutificou. Como que ele ia deixar ele sair daquela forma? Nunca. E aí eles vão e combinam um salário. O que você quer para continuar aqui? Jacó falou para ele o seguinte:
Dos bois das ovelhas que nascerem salpicadas, manchadas, preto com branco, branco com preto, serão meus. Aqueles que forem só branco, ou só de outra cor, serão seus. Topa? Labão falou, tranquilo. Agora olha só a esperteza de Labão. Labão manda pegar todos os rebanhos salpicados que ele tinha, os manchadinhos, e manda tirar todos eles e mandar para o seu filho que ficava em outra terra a 3 dias de distância. E ali só ficavam os brancos e os pretos de outra raça, e não tinha como aqueles animais saírem salpicados. Só que Jacó estava andando com Deus, e mesmo assim todos os animais que nasciam começavam a nascer salpicados, manchadinhos, e todos eles que eram manchadinhos foi combinado com Labão, que pertencia a Jacó. Jacó se torna mais rico do que Labão por causa do tempo, da fidelidade no pouco. 2 Samuel capítulo 8, vamos navegar na palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 8. 2 Samuel capítulo 8. Depois disso feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-os deitar em terra e mediu 2 vezes um cordel para os matar, outra vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi, lhe pagavam tributos. Também Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros, 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi começa a vencer todas as batalhas que ele estava enfrentando aqui. Mas foi sempre assim? Não. Teve um momento de crescimento, teve um momento de fugir, teve um momento de medo, teve um momento de tristeza, teve um momento de decepção na vida de Davi, porque foi decepção quando Saul disse para ele: aquele que vencer o gigante Golias, esse vai ficar sem pagar o pai, vai ficar sem pagar impostos, ainda vai casar com uma das filhas de Saul. Davi foi lá e venceu. O que aconteceu dele ter feito aquilo? Passou a ser perseguido pelo próprio rei durante muitos anos. Então a perseguição nas nossas vidas, ela serve para que a gente aprenda a confiar em Deus e esperar o tempo de Deus em nós. Não foi assim na vida de Davi? É lógico que ele ficou com medo em momentos. Tem um salmo que ele pede a Deus para que o povo não veja ele fugindo, para o povo não deixe de acreditar em Deus, pela situação que ele estava passando. Mas todas as vezes você vê ele clamando a Deus, e cada vez que a gente clama a Deus, a gente se fortalece. É por isso que em 2 Coríntios, no finalzinho, quando Paulo falou para Deus curar a enfermidade, ele falou: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos com a carne fraca, o espírito está forte. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E saber esperar o tempo de Deus. Davi estava vencendo todas essas batalhas com a sua força? Não, com a força de Deus. Jacó estava aprendendo tudo que ele estava aprendendo, conquistando tudo que ele estava conquistando com as suas forças? Não, com a força que Deus tinha dado para ele, a partir do momento que ele recebeu a primogenitura, que ele lutou, que ele enganou o seu irmão, seu pai Isaac, ajudado pela sua mãe. Mas o seu irmão não queria. É o que muito acontece. Muitas pessoas às vezes têm a oportunidade de poder estar aqui alimentando dessa palavra e não vêm. Por quê?
porque quer receber antes, quer algo igual o mundo oferece, quer algo rápido. E Deus não trabalha assim nas nossas vidas. Você pode observar que todos os grandes homens que andaram com Deus tiveram um tempo para construir os alicerces espirituais daquilo que Deus queria na vida deles. Com Noé foi 90 anos, com Moisés foi 45 anos lá no deserto, foi 40 anos no deserto, mas foi mais 40 e poucos anos de aprendizado com seu sogro. Então existe um tempo na nossa vida, porque o mais maravilhoso de você andar e de nós andarmos com Deus, é que o tempo não passa a ser nosso mais. Esquece o seu tempo, esquece o tempo, e o tempo nosso é para marcar aquilo que a gente tem que fazer, dos nossos compromissos, mas com Deus você não tem esse tempo mais, o tempo é dele, o tempo é dele. É por isso que Jacó, vamos voltar a falar a força de Jacó, que sozinho tirou aquela pedra. É por isso que Jacó, quando tem um encontro com o anjo, porque é assim, quando você começa uma caminhada com Deus, parece que nada está acontecendo, não é? A minha vida parece que continua a mesma coisa, parece que não mudou nada, parece que eu não conquistei nada, parece que eu não construí nada, mas você para pensar, quando Jacó começa a construir alguma coisinha, 14 anos já tinha se passado, 14 anos. O problema é que a gente às vezes começa uma caminhada com 5, 6, 7, 8, 9, 10, não sei o tempo, e a gente já quer cobrar de Deus alguma coisa. Deus, me ajuda, né? Como é que faz? E talvez você não esteja errado, porque quando você está cobrando, você está orando, você está falando com Deus e Ele te ouve, e aí Ele te responde. Talvez não naquele dia, talvez não naquela semana, talvez não naquele mês, mas Ele vai responder no tempo dEle, porque Ele é Deus. E o mais bonito de tudo é que a resposta de Deus vem quando a gente não está esperando. Quando a gente não está esperando. Nós temos os cultos, a gente vem, ouve a palavra, vai embora, glória a Deus, vai trabalhar na outra semana, acorda cedo, ora, fala com Deus, Senhor, me direciona, aí vem de novo, fica esperando. Quando a gente vem aqui, quando eu venho aqui, eu fico ouvindo, Senhor vai falar hoje comigo, vai falar hoje, com quem que o Senhor vai falar, o que o Senhor vai falar, porque vai chegar no momento que Ele vai falar comigo, com vocês, mas no tempo dEle, e você não vai estar nem esperando, ou você acha que Jacó estava esperando naquele momento, quando estava atravessando o rio, voltando com toda a sua riqueza, com as suas esposas, com seus filhos, você acha que ele estava esperando que ele ia ter um encontro tão grandioso de lutar com o anjo? E o cara era forte, porque ele grudou no anjo e não soltou. E o anjo falou, me solta porque está mais forte. Só te solto quando tu me abençoares. Naquele momento, daquela luta que ele travou com o anjo, o nome dele foi mudado, passou a chamar Israel, Jacó. Então ele tinha muita força, ele precisava de ser trabalhado no espiritual, e às vezes é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer mostrar para nós que não é na nossa força mais, é no espiritual, é nós confiarmos nele, é Ele que vence batalhas para a gente. Mas tem esse momento de você aprender, como Davi aprendeu, que foi segundo o coração de Deus. Aqui era a vez da glória de Davi, toda a batalha o pessoal já estava entrando e caindo. O cara estava invencível, mas não era ele, nunca foi ele. Ele não ia conseguir passar nem do gigante Golias. E é isso que Deus quer que a gente entenda, e que saibamos esperar o tempo dele na nossa vida. Deus tem o tempo na minha vida, tem o tempo na sua vida, tem o tempo na vida de cada um de vocês. E para que esse tempo chegue, é preciso que a gente continue lutando. Todos os dias você vai ouvir a palavra de Deus. Um dia você não vai, aquele dia que você não foi o dia que a palavra era para você. Sabia disso?
Ah, mas Deus não sabe todas as coisas? É claro que sabe, mas aquele dia ele escolheu. Eu falei, hoje eu vou escolher a palavra para fulano de tal, para ciclano, no dia de hoje. Aí ele não vai e a palavra se perde ali, porque a palavra era sua. Então é por isso que a gente tem que ser determinado, com muita força. Ou você acha que se não tivesse determinação, eu já não tinha parado? Não paro. Eu não paro, porque eu sei quem é Deus. Eu sei o que Deus já fez por mim. E eu sei o que Deus continuará fazendo por mim, igual Ele fez para esses grandes homens. E isso é que Ele ensinou para eles. Não pare se tiver 7 anos. Não pare se aquilo que foi prometido para você ainda não se cumpriu. Igual na vida de Jacó. 7 anos, Raquel, mas não foi a Raquel, foi Lia, mas ele parou? Não, mais 7 anos, continua, porque isso é mostrar para você que você confia em Deus e no tempo de Deus, não no tempo dos homens. E quando você confia nele, mais cedo ou mais tarde, a bênção vai chegar. E não importa se as pessoas quiserem te passar para trás, te passar a perna, não vai acontecer, porque Deus é por nós. Foi o que aconteceu na vida de Jacó. Olha que lindo. Quando o sogro dele falou, eu vou passar a perna nele, vou enganá-lo mais uma vez, o Senhor falou assim, não, esse aí já trabalhou 14 anos para você, recebeu suas filhas, mas você não deu nada para ele, agora é meu servo, agora é eu quem luto por ele, você não vai passar a perna nele, porque ele agora está lutando com as minhas forças, com a minha inteligência, com a minha sabedoria. Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 41, primeiro livro, Gênesis 41, 29, 41, 29. Eis que vem aí 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, e recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José estava agindo com a força dele ou com a força de Deus? É com a força, com a sabedoria de Deus. O sonho de José, que José teve, porque quando José disse para os seus irmãos que viam ele se debruçando diante dele, os irmãos ficaram com mais inveja e a partir dali começaram uma perseguição até vender José para o Egito. Tudo era um plano de Deus. Então, nesses anos que José caminhou, foram só anos de tristeza por estar longe da família, de escravidão. Não tinha liberdade, não tinha mais seu ir e vir a hora que ele quisesse. Mas mesmo assim José continuava agindo diferente de qualquer um de nós. Por que será? Porque ele acreditava em Deus. Ele sabia que aquilo ia ser cumprido de alguma forma, só que ele não sabia quando.
Porque Deus fala algo assim: vou fazer isso na sua vida. Mas Ele não te fala o tempo que Ele vai fazer isso. Para saber se você tem fé e continua caminhando e acreditando naquela palavra que foi dada para você. O Senhor Jesus fala: caminhe até o final e vocês vão me encontrar. Não é assim? Um dia a gente não vai parar de caminhar nessa terra e vai para a glória de Deus? Não é assim o sentido? E aí você tem que continuar caminhando, porque isso é mostrar para você que você tem fé. Vai ter momentos que o barco vai balançar, vai ter ventania, vai ter tribulação, vai ter perseguições, as pessoas vão caluniar você porque você é crente, e a palavra de Deus fala que o mundo já no maligno, mas você tem que continuar caminhando, assim como José continuou. José na casa de Potifar estava mais tranquilo. Potifar confiava, entregava tudo na mão dele, tudo prosperava. Igual na vida de Jacó, tudo que o sogro colocava nas mãos de Jacó estava prosperando, estava fazendo com que ele se tornasse cada vez mais rico. Por isso que não queria deixar ele sair daquele lugar. Como que vai deixar uma pessoa que está enriquecendo ele sair dali? Nunca. A mesma coisa acontecendo na vida de José. Potifar estava se tornando bem. Tudo que colocava prosperava, crescia. Por causa de quem? Por causa de José. Porque quando Deus abençoa você, Ele abençoa você e quem está ao seu redor também é abençoado. Só que aí José vai preso. Parece que quando você vai chegando perto daquela porta que vai se abrir, parece que existe um poço que você tem que cair nele de novo para você continuar levantando e chegar até aquela porta que Deus vai abrir para você. Não foi diferente com José. O sonho de José estava para se cumprir. Mas agora, porque estava para se cumprir, ele ia ter que passar por um obstáculo muito maior para chegar onde ele tinha que chegar. As coisas de Deus vêm sempre contra aquilo da gente, né? Ele tira um povo que está escravo, 400 anos no Egito, e ao invés de colocar num lugar bom, tranquilo, ele coloca no deserto. Mas isso é você saber confiar em Deus. Ele sabe, ele tem um propósito no deserto. Ele tem uma maneira lá no deserto que vai mexer com a nossa consciência, com o nosso coração, com as nossas emoções, com a nossa força, com a nossa fraqueza, com a nossa fé, com tudo. É lá no deserto que isso tudo é trabalhado, e José estava sendo trabalhado no deserto, porque o presídio para ele ali era um deserto. Só que um dia Deus resolve abrir aquela porta, porque o sonho do faraó tinha ligação com o sonho de José. Olha que incrível. José foi para parar lá naquela prisão por causa de quê? Do seu sonho. Ele foi parar lá por causa de quê? Do sonho, que simbolizava o quê? A palavra de Deus que tinha sido entregue na vida dele, que ia ser cumprida. E vários anos depois. É por isso que tem muita gente, irmãos, que não consegue esperar o tempo de Deus. Quando começa a demorar um pouco mais, fala: não vai não, vou desistir. Não desiste. Não desista, não desista, não desista, porque Deus tem o melhor para nós. E é o melhor. Porque José não desistiu, aquela porta do presídio se abriu e ele sai. O faraó, para encontrar com o faraó, José teve que cortar o cabelo, teve que roupas, novas vestimentas, para chegar onde estava o faraó. Deus conseguiu unir ali os dois sonhos. O sonho do faraó, que ele não sabia o que significava, e estava perturbando, porque ele tinha um povo para cuidar. E como o sonho falava de escassez e fartura, ele não sabia interpretar aquilo, mas ficou com medo. José interpreta e dá a solução, o que ele tinha que fazer. José ia interpretando o sonho e falando o que ele tinha que fazer. Então você vê mais uma vez um grande homem de Deus sendo usado pela força de Deus e não pela força que ele tinha, porque se dependesse da força de José, ele tinha morrido lá naquele poço que os irmãos dele tinham colocado.
Ele não tinha sido nem vendido como escravo. Então, às vezes, Deus coloca a gente em lugares que nós não queremos, mas que nós precisamos estar. Porque é nesses lugares é que nossa fé cresce. E nós aprendemos a confiar e desviar do mal. E isso é mudança. Isto é cristianismo. Mudança. Igual Jesus com aquela pecadora, aquela que foi pega em adultério. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. A mulher já estava condenada, eles já estavam com as pedras para atirar nela, mas a palavra do Senhor Jesus fez com que eles olhassem para dentro deles e percebessem que eles eram iguais a ela, ou piores do que ela. Falou: quem somos nós para tirar a pedra nela? Fizemos a mesma coisa, fazíamos também outros pecados piores do que esse, e foram embora, por causa da palavra do Senhor. Então nós temos que agarrar sempre a força, sempre ao poder que essa palavra nos dá. Por causa disso, José sai de uma prisão para o mais alto grau no Egito. Depois do faraó, quem mandou lá era José. Em João capítulo 6, a palavra de Deus fala assim, João 6, João capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazer o povo assentar. Então, aquilo que eu sempre falo, quando você confia em Deus, vai chegar um momento que Ele vai te surpreender. Vai chegar um momento em que Ele vai mostrar para você que Ele realmente é Deus. E que você pode confiar nele. Mas é preciso de você confiar também no tempo que ele tem para cada um de nós. E cada um é um tempo diferente. Cada pessoa não tem um aprendizado diferente, a fé diferente. Jesus Cristo falou assim: se você tiver fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, e pedir que o monte saia de um lugar e vá para o outro, acontece. Então você vê que a nossa fé às vezes não é nem do tamanho do grão de mostarda. Então o que precisa para que isso cresça? É as dificuldades que Deus coloca. E se você continua caminhando e confiando, mais cedo ou mais tarde algo espiritual vai acontecer. Os discípulos não estavam esperando que ia acontecer o que aconteceu aqui nesse momento. Muitas pessoas seguindo Jesus, milhares de pessoas seguindo Jesus, e só tinha 5 pães e 2 peixes. Vai fazer o que com isso? Jesus fala para eles: manda eles sentar que eu vou mostrar para vocês o que vai fazer. E aí, mais uma vez, ele surpreende. Só que para que ele surpreendesse esse povo e os discípulos, você sabe o que estava acontecendo? Os discípulos, todos os dias, estavam buscando a presença de Jesus com eles, aprendendo. E é isso que nós temos que aprender também. Todos os dias você buscar Jesus para você. Você sabe como que o mundo vence? O crente. O mundo vence porque todo dia o mundo bate. Todo dia ele te cutuca.
Todo dia ele te bate no celular, na televisão, no dia a dia. E se você não tiver firmado na palavra, a palavra vai ficando fraca, vai ficar fraca dentro do teu coração, e o mundo vai começar a entrar. E é isso que não pode acontecer. É por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando? Todos os dias. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pedro foi tentado, os discípulos foram tentados. Os discípulos foram curar uma pessoa que estava possessa do maligno e não conseguiram. Jesus chegou lá, repreendeu, o maligno foi embora. Daí Jesus falou que para eles é preciso de muito jejum e oração. Muito jejum e oração. E não pense que você às vezes fala assim: eu nunca vou passar por isso. Você não sabe. Você não sabe amanhã ou depois ter um parente, alguma coisa, algum amigo, alguma pessoa que está passando por esse problema e vai pedir oração para você. É desse jeito. E aí você tem que estar revestido. Você vai fazer o quê? Não vou não. Não, vai enfrentar. O crente enfrenta as batalhas que o Senhor coloca para a gente enfrentar. Então, a partir disso aqui, mais um milagre acontecendo na vida dos discípulos, mais um aprendizado, mais uma vez eles confiando que nunca faltará o pão na mesa de um justo. Nunca haverá um justo mendigando pão. Isso é bonito, não é? Mas um justo que anda na palavra de Deus, que caminha com o Senhor. Foi por isso que Jacó lutou por isso. Olha, muitos homens lutaram para receber as bênçãos de Deus, mas poucos lutaram como Jacó, de enganar a própria família para querer receber a primogenitura, que não era dele, era do irmão dele. Fez de maneira errada? Fez, mas fez. É aquilo que eu sempre falo. Está fazendo certo? Não está fazendo certo ou errado. Talvez está fazendo errado no começo, mas está fazendo. Não pode deixar de querer aproximar da palavra de Deus. Porque quando você está fazendo de maneira errada, mas está fazendo, está lutando, vai chegar no momento que a palavra de Deus vai começar a te direcionar o caminho correto. E era o que estava acontecendo agora na vida de Jacó. Deus o coloca diante de uma mulher bonita, os olhos dele brilham, que ele até chora, e aí ele faz até uma promessa para Labão, e ele cumpriu ela. Você vê que ele não era de cumprir promessa, ele era de enganar, e ele fez certinho. Ele cumpriu 7 anos trabalhando, depois mais 7 anos trabalhando. Não enganou, poderia ter pegado as meninas e vazado. Falou: não, eu dei a minha palavra, agora eu sou uma pessoa que anda com Deus. E cumpriu. E por causa dele ter cumprido a palavra de Deus na vida dele, Deus o abençoou e falou assim: agora está na hora de multiplicar. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Vai chegar um dia, na caminhada, que Deus vai multiplicar na vida de vocês. Mas para que isso aconteça, é preciso o fiel no pouco, esperar o tempo de Deus, o crescimento de Deus nas nossas vidas, e fazer não só como Jacó fez, mas fazer como todos esses grandes homens que andaram com Deus fizeram. Souberam esperar, souberam agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez depois, e até nos momentos de dificuldade. Porque como que você vai agradecer algo se você não passou por aquilo? Não é verdade? Aquilo que você passa é que você aprende a dar valor. É por isso que Deus às vezes nos coloca em momentos de muita dificuldade. Mas depois que você passa, vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus Cristo foi castigado, foi crucificado, carregou aquela cruz até onde ele ia ser colocado. Mas depois de 3 dias, ele ressuscita num corpo tão glorioso que os discípulos que andaram com ele não conseguiam enxergar a beleza que era agora. Porque agora tinha que olhar não mais com os olhos, mas com o coração. E a mesma coisa acontece conosco.
Então que essa força de Jacó venha nos fortalecer através dessa palavra e venha continuar nos guiando. E que nós não desanimemos, nunca. Que nós continuemos, porque mais cedo ou mais tarde a vitória chega na vida do crente. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que a palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Vamos ficar de pé, irmãos? Você quer orar, Rony? Pode? Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, que ela venha tocar os irmãos, tocar no coração e fortalecê-los, assim como o Senhor fortaleceu todos aqueles que andaram contigo. Não deixe a gente entristecer, nem enfraquecer, mas que o Senhor nos alegre e nos fortaleça, mantendo-nos de pé na Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando os irmãos que não puderam vir, abençoe o irmão José, abençoe minha esposa que está doente, que o Senhor possa estar agindo com a cura, com fortalecimento, e abençoe os familiares daqueles que vieram, para que continue também firmes na fé, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia.